Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 4 de novembro de 2024. Eu quase não gravo esse episódio de segunda-feira, porque a obra aqui ao lado, ou as obras, já nem sei mais de onde vem tanta barulheira, estão especialmente imprevisíveis, especialmente insuportáveis. Então falei, isso não são condições para a gente gravar um episódio, muito provavelmente vai ter coisa aí que eu não vou conseguir eliminar, mas como alguém já dizia, daquelas coisas, aquelas expressões de vó, né, durma-se com um barulho desses, há outros ruídos, há outras coisas nos tirando o sono e perturbando o sossego, e por conta disso vamos gravar mesmo que aqui do lado batam algum bumbo esquisito. Pois bem, bumbos estão sendo batidos, bumbos nefastos, bumbos realmente preocupantes, bumbos de morte e ódio, e isso é bastante desconcertante. Eu estou comentando, estou abrindo o coração aqui com relação ao meu, eu podia falar angústia, mas não posso falar pânico, com relação à eleição americana. Para mim, como estrangeiro, né, quer dizer, como não americano, né, é muito difícil não entender, ou sei lá, é muito difícil acompanhar como que metade de um país pode levar a sério um completo bufão, né? Pode não perceber que aquilo é o demônio encarnado, né? Que aquilo é sei lá o quê, aquilo é simplesmente um cavaleiro do apocalipse. Como que tanta gente não percebe, como que tanta gente vai votar alegremente? Isso para mim é dificílimo, porque uma coisa são diferenças ideológicas, diferenças religiosas, outra coisa é o mal absoluto, outra coisa é um impostor inconteste, outra coisa é um criminoso compulsivo, outra coisa é um sociopata. Né? Então, eu não consigo entender como é que pode existir margem. Então, mas pelo visto, é um defeito meu, é uma limitação minha, eu devo ter algo, ou está faltando ou está sobrando alguma coisa. Então, o episódio de hoje é meio para marcar esse momento, porque a gente está chegando num daquelas bifurcações do universo em que o mundo pode tomar um rumo, pode tomar outro. E, aliás, pensando bem, mesmo que a Câmara ganhe, nada não quer dizer que a gente possa comemorar com tranquilidade, porque provavelmente essas forças nefastas vão entornar o caldo, como já aconteceu no 6 de janeiro em Washington, como já aconteceu em Brasília, aqui no Brasil também. Então, realmente, 6 de janeiro, agora eu já estou confundindo as datas, eu sei que os fascistas brasileiros resolveram imitar a data, mas erraram por um dia ou dois, então acho que um foi 5, outro foi 6, sei lá. Bom, o que você vai, né, quando você tem um país e que resolve dar um golpe militar no 1º de abril, tudo é possível, não é? Mas é muito perturbador para mim, tem várias coisas aí, lógico. Tenho receio do que pode acontecer com o sonho americano. Vale pensar que a América é um país construído basicamente a partir de alguns parágrafos, né? Você tem alguns parágrafos ali que os caras fazem na Declaração de Independência, ou mesmo alguns parágrafos na Constituição, né, que é do direito à liberdade, somos todos iguais, blá, 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 blá. Né? Essa história é uma coisa inédita, veja. É o primeiro, inventou-se o presidente, não havia esse cargo de presidente antes, né? Ninguém sabia nem como que um presidente devia se vestir, né? E ninguém estava prevendo também que o cara fosse tingir o cabelo de laranja um dia, mas tanto faz. Mas a questão é que a América é um projeto tumultuado, certo? Bastante cheio de contradições, bastante cheio de equívocos, mas sempre foi um projeto, né? A gente comentou recentemente aqui de algo que talvez piore um pouco a condução das coisas, que é essa ideia de que é um país predestinado, ou de que é um povo predestinado, ou de que parece essas bobagens do tipo Deus é brasileiro, né? O que não parece estar se confirmando, a não ser que o cara tenha se aposentado, esteja de folga, né? Eu sempre tenho muita dificuldade em entender como é que alguém imagina que tudo é responsabilidade de uma pessoa só ou de alguma criatura só, né, e ainda acha graça, sobretudo quando, não vamos entrar nesse mérito, deixa pra lá. Mas, em suma, o episódio de hoje para mim é só para a gente marcar um pouco posição, também para não deixar passar batido, né, fazer de conta que está tudo normal, não está.
né? Não está, a gente tem não é só o fato de haver um Trump, né, sei lá, só com um país de 300 milhões de pessoas, é lógico, tem uma certa proporção de psicopatas, né? O problema para mim é como é que metade das pessoas no mundo, né, conseguem se encantar, conseguem ter fé numa figura que absolutamente não merece confiança nenhuma. Essa é uma questão curiosa, porque eu faz algum tempo já que eu participo do painel da BBC. A BBC tem lá um painel de ouvintes que de vez em quando eles soltam ali algumas perguntas, eventualmente né, quem quiser opina. Eu já opinei algumas vezes sobre programas, sobre assuntos, tal. Aliás, eu já opinei mais de uma dúzia de vezes. Curiosamente, acho que minha voz é mais conhecida em Londres do que, sei lá, aqui em Brasília, né, sei lá eu. Mas, voltando, dessa vez tenho uma oportunidade de participar. Eu mandei um preview do que eu teria a dizer, né, talvez, se der certo, talvez eles me liguem e eu participe ao vivo, o que vai ser muito legal. Eu já participei ao vivo uma vez desses painéis da BBC. E o tema dessa vez é confiança, mas confiança no jornalismo, né? A BBC fez uma campanha institucional linda, aliás, vou ver se eu acho o link para mostrar para vocês. Eu chorei, eu sou um coração mole, eu me emociono, né, quando pessoas estão ali dando a cara para bater em defesa do bem, não é? E aí, mas a questão é que muita gente, nesse clima de polarização, de conspirações, ainda acha que a BBC está sendo injusta. Então a questão é o que a gente pode, né, o que a BBC pode fazer para ganhar mais confiança. E eu gravei, capaz que eu nem consiga participar, capaz que ninguém me ligue, né, mas eu gravei um áudiozinho com uma questão que acho que vale a pena, é aplicável também essa questão da eleição americana, mesmo da nossa, né? A gente acabou de passar por mais uma eleição completamente surreal, completamente bárbara aqui em São Paulo, né? Candidatos dando cadeirada, né? Um pior que o outro. Bom, a questão que eu coloquei ali é que confiar é parte da natureza humana, né? A objetividade, a racionalidade não é. A objetividade você aprende, tanto que um jornalista, para poder ser chamado de jornalista, normalmente tem que fazer um curso que dura anos. Então não é você abrir um microfone e sair falando a respeito de qualquer assunto como eu, isso não é jornalismo, isso é simplesmente opinião, não é? Mas se você quiser ser um jornalista, se você quiser produzir informação confiável, informação a mais imparcial possível, informação mais próxima da verdade possível, você tem que ser treinado, porque não é da natureza humana você ser imparcial, né? O que é nobilíssimo. Eu também fui treinado, né? Estudei comunicação, também fui treinado, não como jornalista, mas de qualquer maneira tem um treinamento aí, não é? Mas a questão é que os ouvintes continuam sendo os ouvintes. Os ouvintes não necessariamente foram treinados a distinguir baboseira de não baboseira, a ter algum tipo de sistema imunológico contra manipulação grosseira. Nunca houve, né, uma campanha de vacinação contra a estupidez. Não estou falando aqui só de educação, de aprender trigonometria, não. Estou falando aqui de simplesmente, né, você aprender como que os manipuladores manipulam você, como que os mentirosos te enrolam, como os mágicos te iludem. Né? Ninguém te ensina, eu devia ensinar, pelo amor de Deus, bota isso no currículo. Eu sei que já vi vários países do mundo em que as crianças desde pequenininhas são treinadas a reconhecer manipulação, desinformação, conspiração, mas isso não é natural porque a gente quer acreditar. A impressão que eu tenho é que a gente nasce com um trono vazio na cabeça, né? E a capacidade, a vontade de ser súdito de um trono. Agora, quem senta no trono, tanto faz. Tanto faz se é o Trump, tanto faz se é o Putin, tanto faz se é o Maduro, tanto faz se é o Lula. Se você observar como funciona o coração, como funcionam os sentimentos, como funciona na prática, qualquer defensor de um candidato manipulador qualquer, tanto faz se é o Lula ou se é o Bolsonaro, é a mesma cegueira, é a mesma fé cega. Eu tenho uma questão interessante aqui, vocês sabem que eu não sou uma pessoa religiosa, muito pelo contrário, mas a questão para mim, que acho que cada vez mais está ficando clara,
é que, independente se existem deuses ou não, vocês sabem a minha opinião, não, mas o que existe de fato é fé. Fé existe de fato. Tanto que se você pegar, sei lá, você observar uma pessoa de joelhos, ali em êxtase, né, orando, você não sabe, tanto, ela pode estar orando para Vishnu, ela pode estar orando para Zoroastro, ela pode estar orando para Zeus, ela pode estar orando para Buda, tanto faz, é o mesmo fenômeno. É o mesmo fenômeno. Então, na verdade, acho que o que não existe é religião, ou Deus, ou seja o que for, o que existe é essa religiosidade, essa fé. Né? E, curiosamente, a fé, ela é um tipo de crença, é um tipo de modo de pensamento que se reforça quando é contrariada pelas evidências. Quanto mais evidências em contrário você tem, mais você acredita. Então, vamos imaginar que, de repente, a sua família é atingida por uma bomba atômica, como uma doença completamente devastadora de um familiar, né? É aquela hora que você deveria parar para pensar, bom, peraí, se tem alguém aqui coordenando as coisas todas, o cara tem um senso de humor horroroso, ou então realmente de justo o cara não tem nada, mas ao invés de questionar a sua própria crença, né, pessoas de fé vão reforçar a crença, vão tentar ver naquilo algum sentido oculto, né, ou vão se ver que aquilo é algum tipo de provação que você não conhece, que na verdade isso faz parte de alguma justiça que você não alcança e você continua acreditando. Né? Então, uma das coisas que para mim é mais perturbadora, talvez pelo fato de eu ser, a questão não é nem se eu acredito ou não, talvez seja o fato de eu ter, por alguma razão qualquer, ficado desprovido de qualquer tipo de fé, ou pelo menos esse tipo de crença, essa crença que quanto mais você é contrariado, mais você bate no peito. Não é? E isso vale inclusive para times de futebol, né? Times que perdem sempre têm os torcedores mais fanáticos, pode ver, é muito curioso. Não é? Mas como por alguma razão qualquer, talvez um defeito de fábrica, algum acidente, alguma concussão cerebral, eu não sei, né? Eu perdi essa capacidade, eu fico particularmente chocado como isso acaba se aplicando não só às esferas da religiosidade, mas também da política. Né? A hora que alguém, por alguma razão que eu não consigo imaginar, passou a acreditar que Bolsonaro é o Messias, ou que o Trump é o Messias, ou que o Lula é o Messias, ou que seja lá quem for é o Messias, pronto, né? O cara entrou num modo de comportamento que é praticamente invulnerável, né? Não adianta você... Eu acho que eu até comentei nesse meu comentário com a BBC, que imagina, quem estuda comunicação é treinado para ser coerente, é treinado para escrever direito, é treinado para falar coisas que têm um começo, meio e fim, né? Porque você acha que isso é essencial para comunicar alguma coisa. Né? E se você pedir para o ChatGPT tentar resumir o que passa na cabeça, o que diz, pegar todos os textos, as falas, não é nem textos, né, as falas do Bolsonaro ou do Trump, tanto faz, e jogar no ChatGPT, o ChatGPT vai entrar em parafuso. Ele vai falar, desculpe, isso não faz sentido nenhum. Né, não faz sentido nenhum, isso daqui é uma montoeira de baboseiras, né, uma montoeira de ódios aleatórios, né, tiro para todo quanto é lado, marteladas em todas as direções, isso não faz sentido. E por que que as pessoas vão acreditar em alguma coisa que definitivamente não faz sentido? Porque isso faz parte da natureza humana. Né? Aí fica eu aqui, o tonto, e sei lá, os jornalistas também, e tantas outras figuras tentando emplacar, né, um outro modo de crença, que é um modo de crença que eu acho que inclusive é mais positivo, é mais bonito, né, baseado em evidências, baseado em descoberta, baseado em exploração, a martelação já começou. Né? Não, isso não é um sinal, não é um castigo dos deuses, não é só os pedreiros que provavelmente têm alguma coisa para fazer. Mas então você está lidando com alguma coisa mais arcaica, alguma coisa mais antiga, alguma coisa mais profunda. Infelizmente a natureza humana, mesmo para coisas que são, algumas coisas aparentemente anódinas ou inofensivas quanto à fé, mas também coisas que são profundamente perturbadoras, como sei lá, violência, como ódio, como preconceito, a gente nasce com alegrias associadas a isso. Né? Eu comentei com vocês que eu segui uma série imensa, incrível, aliás, maravilhosa, sobre a Revolução Francesa, e quando você vê algumas das coisas mais grotescas, bárbaras, completamente vis, né, de você mutilar corpos, de você torturar pessoas, de você, sei lá o quê, matar o cara com agulha de crochê,
não foi a opressão do Estado, mas foram cidadãos comuns, muitas vezes mulheres, felicíssimas, em êxtase, carregando a cabeça, né, dos inimigos em espetos. Então, curiosamente, a nossa natureza humana vem com um pacote muito complicado. Né? A gente tem alegrias e tem felicidades associadas a coisas que são muito difíceis. Né? E como é que você vai propor sei lá, você vai ser o Spock, né, no meio do carnaval? Não, é muito complicado, é muito difícil e tal. Isso eu estou aqui fazendo essa digressão porque continua anos depois. Aliás, o que eu vou usar aqui como imagem para destacar esse episódio é um meme que eu criei há 7 anos, em 2017, em que pega uma cena de um filme daquele dos anos 50, um filme sobre Nero, o filme se chama Quo Vadis, e o filme mostra Nero tocando lira alegremente enquanto Roma pega fogo. Então eu peguei uma imagem, uma foto do Trump, fiz uma montagem ali, coloquei o Trump tocando uma lira enquanto Roma arde, né? Então eu fiz isso há 7 anos e achei que pronto, acabou. Não, mas é mais atual do que nunca, né? E de novo, o problema não é haver o Trump, o problema é que ele representa metade das pessoas que se julgam humanas, mas votam em desumanos, que se julgam sabe, pessoas de fé, mas votam em demônios, né? Que se julgam pessoas de bem, mas que votam em pessoas do mal. Isso é profundamente perturbador, porque talvez durante, sei lá, eu cresci numa época em que você talvez pudesse alimentar a ilusão, né, de que de repente as pessoas eram todas inocentes, bacanas, tal, mas elas estavam na verdade sendo vítimas de manipulação pela indústria cultural, pela ditadura militar, ou seja lá o que for, pelo Partido Comunista. Mas a hora que você vê, né, que você afrouxa essa história toda, em que cada um pode produzir seu próprio conteúdo, cada um pode escolher o que assiste, que o que deveria ser, né, a situação mais livre possível, né, num país que tem a maior liberdade possível e imaginável, metade das pessoas vai preferir a desinformação, vai preferir a mentira, vai preferir acreditar e defender cegamente até a morte pessoas que eu não sei exatamente como conseguiram sequestrar a sua fé. Né? Então isso para mim é um mistério, eu vou morrer sem entender, eu posso até entender do ponto de vista racional, mas do ponto afetivo não. Eu não sei como você se sente, se você tem alguma capacidade invejável de ignorar tudo isso e tocar sua própria vida, né? Mas de novo, eu acho que eu cresci estudando história, ou aprendendo história, imaginando que é tudo culpa do Hitler, né? Surgiu uma figura hipnótica, carismática, que enganou milhões de alemães, ou que foi de repente um Stalin, ou que foi de repente um Mao. Então você fica achando que alguns demônios de vez em quando conseguem levar a humanidade para o caminho errado. Mas o que a gente está vendo hoje é que não dá mais para achar que é simplesmente, sei lá, obra, né, de alguma figura malévola. Não, sim, a figura definitivamente é malévola, mas ela representa. Né? Então, quantas pessoas que eu já conheci, que eu conheço inclusive, que foram capazes de romper relações comigo por fé cega numa figura que não mereceria nada a não ser escárnio, né? Não mereceria nada a não ser arder no inferno por toda a eternidade se houvesse alguma. Não é? Mas então, esse de novo é um momento, não é a primeira vez que, se você acompanha o Radinho faz tempo, não é a primeira vez que você me vê nesse tipo de crise, nesse tipo de desespero. Isso certamente vai continuar acontecendo, não só porque, sei lá, eu não sei se algum dia eu vou conseguir superar, ou vou conseguir alcançar esse nível de entendimento e desprendimento e achar que tudo é natural, né, mas também porque aparentemente nós não queremos abrir, nós em grandes proporções. Eu sei que você é uma pessoa legal, né, que você está procurando conteúdos que te enriqueçam, né, a vida, que tornem você uma pessoa mais tolerante, amorosa, alegre, feliz e leve, né, mas eu não sei o quanto eu e você representamos. É só olhar à nossa volta, é só olhar o mundo do entretenimento, né, quanta audiência tem filmes de matança. Imagina, gente sendo eviscerada e as pessoas dando gargalhadas, né? Gente explodindo em câmera lenta e as pessoas aplaudindo, né? Gente pagando um dinheirão para assistir 2 malucos se agarrando e se batendo até ficar completamente lesados. Aqui, um minuto de silêncio pelo nosso amigo Maguila,
né, que infelizmente fez parte desse circo nefasto, né, o quanto a gente, veja, o quanto a gente de repente despende energia e paixão por entidades que manipulam a nossa fé, e aí de repente torcedores de um time emboscam torcedores de um outro time, botam fogo, matam, provocam, parece chimpanzés assassinando outros chimpanzés, é uma cena completamente primitiva, grotesca, em nome do quê? Não é em nome da própria família, não é em nome da própria vida, não é em nome de nada, é em nome de uma narrativa, em nome de uma abstração, né, quando inclusive todos os jogadores estão ali por dinheiro, né, alguém pagou um pouco mais, o cara vai para o time inimigo sem pensar duas vezes. A gente tem essa capacidade estranha e eu acho que isso tem uma energia, uma paixão, né, uma alegria sinistra que é muito difícil do jornalismo, ou o Renezinho, ou qualquer influencer, ou o Leandro Carnal, tanto faz, né, ser capaz de fazer frente, porque os algoritmos descobriram que essas paixões vis, elas são poderosíssimas, né, são inesgotáveis, né, ódio é uma coisa infinita, né, você não cansa de odiar, não é? E aí você tem um cenário que às vezes me desanima. É claro que existe esperança sempre. É claro que existe, sei lá, você pode votar, eu votaria na Câmara, aliás, aquele sorriso absolutamente extraordinário, uma pessoa alegre, né? Não é uma pessoa cheia de bile, não é uma pessoa cheia de ódio, né? Não é uma pessoa cheia de preconceito, não é uma pessoa descontrolada, né? Então, quando você vê figuras assim, você se anima. Né, quem sabe, mas o que é triste é que infelizmente não é uma batalha segura, não é uma batalha certa, não é uma batalha, não, é um fio da navalha, é uma corda bamba, é um equilíbrio precário, e mesmo quando, sei lá, você acha que você conquistou uma vitória, na verdade o ressentimento que isso gera também acaba provocando desdobramentos infinitos e a coisa não acaba nunca mais. Né? Então, eu quis gravar esse episódio mesmo sob risco, né, de todo tipo de cacofonia à minha volta, mas eu queria deixar registrado esse testemunho num dia que é muito importante. Amanhã, né, não sei como é que os historiadores vão ver o dia 5 de novembro, não sei como é que os historiadores vão ver o dia 6 de novembro, não sei como é que os historiadores vão ver o dia 7 de novembro, porque muitas coisas que aconteceram nos últimos anos, foram completamente imprevisíveis, completamente desconcertantes. Né? Quando você ia imaginar que o Congresso americano ia ser invadido por um bando de cidadãos fantasiados de viking, né? Que eles iam matar policiais. Quando você ia imaginar que um bando de tiozinho e tiazinha do churrasco ia trucidar, né, imagina, os monumentos nacionais, ia violar templos da nossa soberania e Constituição, né, e com uma alegria, uma alegria de êxtase. Quando que a gente podia imaginar tudo isso? É lógico que a gente esquece a história, eu comentei aqui que 68 foi um ano horroroso em todo o mundo. Você teve o assassinato de Martin Luther King, um assassinato covarde, bom, qual que não é? Você teve o assassinato de Robert Kennedy, covarde, o assassinato do JFK alguns anos antes, covarde. Você teve a polícia caindo de pau nos manifestantes em Chicago. Você teve os russos, os soviéticos, né, não só os soviéticos, todos os outros países da Cortina de Ferro, todos os comunistas massacrando Praga, porque Praga queria dar risada, Praga queria ser feliz, não é? Então, a gente esquece, a gente tem uma memória muito curta, a gente não aprende, né? A gente tende a esquecer. Curiosamente, a gente tende a esquecer algumas coisas, mas outras, sobretudo aquelas que são baseadas em ressentimento ou narrativas de ressentimento, essas duram para sempre. Então você vai ter que foi o caso do Robert Kennedy, que foi, sei lá, de repente alguém vai matar você ou vai explodir uma bomba por causa das cruzadas no século XI, né, ou por causa do massacre na Sérvia na década de, sei lá o que, 80, 90. Então, esses discursos de ressentimento criam identidades, né? Tem gente cuja identidade acaba se forjando pelo ódio, pelo ressentimento, por narrativas que de repente não têm fundamento, né? E aí isso se confunde com a sua própria identidade. Então veja que coisa curiosa, né? Isso é uma questão que sempre me intrigou, porque em ciência as ideias que prosperam são as ideias mais próximas da verdade. Né, são ideias que permitem previsão, são ideias que permitem que você interaja com o mundo, que você faça um celular funcionar. Agora, no campo de vista da cultura,
as ideias que mais prosperam não têm nenhuma relação com verdade, não servem absolutamente para nada, mas é que simplesmente você tem um mecanismo ali que vai causar um tipo de devoção, de entrega, né, de transcendência do seu próprio ego, não importa quem sente na cadeira, né? Não importa que a narrativa não explique absolutamente nada, né? Não importa que vai continuar acontecendo desgraça do mesmo jeito, né? Não importa que você esteja rezando no vazio, né? Você vai continuar, então isso para mim é muito difícil, muito complicado. Eu sei que é a natureza humana, eu sei que isso tem um lado positivo, mas eu sei que isso acaba sendo também manipulado pelas forças mais nefastas possíveis e imagináveis, e a gente acaba sendo preso, vítima, né, sujeitos a ideias que, puxa, já deveriam ter sido, sei lá, arejadas, né, ou defenestradas há tanto tempo. Então fica aqui, se eu sei que é um episódio que, né, não é que legal, que bacana, quero ouvir de novo, né, na verdade não dá para ser assim, porque hoje não é um dia que eu quero viver de novo, né, esse não é um momento que você quer que se repita para sempre. Isso me faz lembrar um aspecto muito curioso da filosofia de Nietzsche. Num certo ponto da Gaia Ciência, um demônio aparece, né? Sempre tem algum demônio para falar alguma coisa estranha, e falou assim: imagine que você vai ter que viver a sua vida exatamente da mesma maneira infinitas vezes, né? Você vai repetir todas as suas decisões, você vai repetir tudo que você já fez, você vai repetir tudo o que aconteceu infinitas vezes. Como que você quer viver? E é lógico que aí, como é que você interpreta uma coisa dessas? E eu interpreto da seguinte maneira, né? Se a gente pudesse, sei lá, antes de tomar qualquer rumo, você fala, eu tomaria essa decisão infinitas vezes, eu gostaria de viver, né, isso da mesma maneira infinitas vezes, eu não sei, bom, pelo visto também não funcionou. Nietzsche falou um monte de coisa que acabou sendo distorcida, manipulada, e acabou servindo, né, a um dos maiores monstros de todos os tempos, justamente Nietzsche, o profeta da alegria e da leveza. Mas, bom, é isso, meus caros. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelos 14 super raríssimos, o número diminuiu, né, que contribuem aqui para a subsistência desse canal, que não é monetizado, que não tem nenhuma lógica de mercado. A única lógica que ele tem aqui, a lógica que ele tem é a lógica da minha honestidade intelectual e do meu afeto, né, da minha paixão, daquilo que me move. Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã, seja o que for esse amanhã.